A gente abre o programa de hoje e te convido também para esse papo, para você mandar perguntinhas com a doutora Maria José Femenias Vieira. Ela é cirurgiã do aparelho digestivo e vai contar, bem-vinda, doutora, um alerta importante que, olha, há muito tempo que a gente não fala desse assunto aqui no Você Bonita, e eu acho que o início do ano é sempre bacana para chamar atenção para muitas coisas, né? Parece que ele vem com uma cara de mudança de hábito, né? Quando a gente inicia o ano. E a gente vai falar do uso abusivo, muitas vezes, dos laxantes e do perigo que isso pode trazer. Então, até para a gente abrir nossa entrevista, bem-vinda mais uma vez, a gente vai fazer uma dinâmica daqui a pouquinho ao vivo. Doutora, vamos lá, para o pessoal de casa entender. Quando a gente fala de laxante, que grupo de medicamentos nós estamos falando? Existem tipos diferentes de laxante também. São vários tipos. Em primeiro lugar, talvez a pessoa nem necessite laxante. Então, primeiro ela precisa saber se ela tem uma obstipação grave, saber se tem alguma patologia associada. Então, ela deveria consultar um médico, fazer exames como colonoscopia, como raio-x de intestino, que quase não se usa mais, e vários exames que permitem dizer se ela tem uma obstipação ou não. Certo. Mas, em geral, as pessoas compram os remédios sem receita médica ou, às vezes, até pegam de um familiar ou de um vizinho. Então, são vários tipos. Existem os laxantes que formam um bolo fecal maior, que são à base de mucilagem e fibras, que às vezes nem necessita se a pessoa comer fibra. Existem os laxantes osmóticos, que são aqueles que puxam água para dentro da luz do intestino. Então, eles fazem com que o ritmo intestinal seja mais rápido, mas eles têm o risco em uma pessoa, por exemplo, idosa, porque pode ter um distúrbio de água e de eletrólitos dentro do corpo. Existem os lubrificantes, que são à base de óleo e que retardam, então, a absorção da água e também não devem ser usados por tempo prolongado, porque podem atuar na absorção das vitaminas, o que é um risco. Existem os irritantes, que eles fazem com que o ritmo intestinal também seja mais rápido, mas depois, com o tempo, tem um efeito que é um efeito rebote. A pessoa vicia no laxante. Essa era uma das perguntas. Há esse perigo? Há o perigo, porque, em geral, as pessoas acham que elas devem evacuar uma vez por dia. Mas existem pessoas que evacuam cada 3 dias e são normais. É como uma pessoa que evacua 3 vezes por dia. Ela não precisa tomar um antidiarreico. Então, existe essa crença popular de que precisa evacuar diariamente, quando na realidade não precisa, pode ser cada 3 dias. Então, a pessoa usa o laxante, ela passa a evacuar uma vez por dia. Com o tempo, o ritmo intestinal volta ao que era antes. Então, ela passa a evacuar cada 2 dias e o que ela faz? Aumenta a dose. Entendi. E com o tempo, ela vicia no laxante. Tem um momento que ela tem uma inércia colônica, o intestino não funciona mais e há o risco até de precisar de uma cirurgia. Jura? Nossa, com uso então prolongado e sem orientação. Agora, pensando aqui na nossa dinâmica, olha que interessante, a gente tem uma demonstração, né, com uma ilustração, para entender o que acontece e como é que ele age. Então, aqui, doutora, a gente colocou, o que a gente tem aqui? Eu pedi para os meninos chegarem bem pertinho para a gente demonstrar e para falar mais a respeito. Aqui a gente tem, então, aveia e farelo de trigo, que a pessoa pode ingerir como uma fibra natural. É bom, não é ruim. Só que ela não pode esquecer de ingerir água. Porque se ela não ingerir água, até piora. Olha só. Olha como fica. Olha, um gel mesmo, né? Forma um gel. Mas se ela tomar água, isso daqui favorece. É a mesma quantidade que foi colocada. Inclusive, olha só, quando você toma mais água, ele forma um bolo melhor e isso favorece o ritmo intestinal. A pessoa não precisaria de um laxante para o intestino funcionar. Se ela comer fibras em quantidade adequada, ela não precisa de laxante, nem os formadores de bolo fecal. E a água também, né?
E água, com fibra certeza. e água. Agora, doutora, você comentou uma questão interessante, importante, da parte das vitaminas. Então, para essas pessoas que acabam eliminando nas fezes, né, e não tendo uma melhor absorção pelo uso dos medicamentos. Isso, para alguns pacientes que têm a indicação, porque a gente também parte do princípio que não pode fazer o uso caso não tenha indicação. Mas os remédios estão aí para isso, caso a pessoa tenha indicação e seja bem orientada, ela pode utilizar. Essa questão das vitaminas é algo que também tem que ter uma preocupação, então, de dosar isso no sangue, de ver como as coisas estão, até para ter a orientação de iniciar, de repente, até um tratamento? Talvez não assim. Vamos supor, um paciente idoso que já tem uma dificuldade para deambular, já tem um metabolismo mais lento, às vezes você precisa fazer uso de um laxante tipo lubrificante. E muitas vezes é necessário, que não é um laxante, mas você pode ajudar o paciente fazendo uso de supositórios ou mini lavagens. Porque o paciente idoso, ou às vezes uma pessoa acamada, não necessariamente um idoso, ele não consegue evacuar naturalmente por causa da postura. Então é necessário usar um supositório ou uma mini lavagem para o esvaziamento do reto. Senão corre o risco de fazer o que nós chamamos um fecaloma, que é um acúmulo de fezes e é muito comum em pessoas de idade e causa um sofrimento muito grande, que são as cólicas abdominais, aquela sensação do puxo, vontade de evacuar toda hora e mal-estar geral. Agora, eu, né, quando peguei a pauta, também fui pesquisar no sentido, né, a gente fala muito aqui no programa da questão do emagrecimento, e quando você pesquisa a respeito dos laxantes, acabamos caindo também nesta parte do uso ou prolongado ou pontual com o intuito de emagrecimento. Não tem o menor sentido, porque quando a pessoa faz uso de um laxante, ela elimina a água. Ela não elimina gordura, isso já foi absorvido na região do estômago, do intestino delgado. Ela pode até emagrecer depois que evacua, mas porque ela perdeu água. Então o laxante, ele não precisa fazer parte do emagrecimento. Entendi. É uma crença popular e não é verdadeira, assim como o diurético. Pois é, a questão do diurético também, dessa pesquisa que eu fiz, relacionava também a questão do diurético, mas também a gente está falando aqui de medicamento, né? Muito conversamos aqui no programa de nutracêuticos que também trazem alguns benefícios. Nessa questão até do diurético e do próprio laxante natural, isso existe? Como que é a pergunta? Se teria, assim, algum princípio ativo natural que pudesse estimular também uma das coisas, já que a gente está falando do diurético também, ou do laxante. Existe ou não? Um dos fatores que favorecem é o sene, que muitas pessoas fazem uso das folhas de sene. Mas com o tempo, aquilo também pode irritar o intestino. O sene, ele é encontrado, por exemplo, nas ameixas secas, e é uma forma natural. Existem sucos laxantes naturais, que são à base de laranja, suco de laranja com mamão, um pouquinho de uma colher de sopa de aveia ou farelo de trigo e ameixa seca. Olha. Quando o paciente faz uso disso, não esquecendo de ingerir água, ele pode ter um laxante natural. Sem precisar fazer uso de medicamentos externos. E é o que é a sequência do parto, né? Eu me lembro, fiz cesárea, eu me lembro que deram uma bebida, Carol, você tem que tomar isso, né? Que eu acho que é exatamente isso que você comentou, que tem a ameixa e tal, porque senão no pós-parto pode ter um problema. Desculpa, se a pessoa fizer uso de alimentação rica em fibras, porque às vezes a pessoa acha que come fibras, então ela fala, eu como alface, tomate e banana. Isso dá em torno de 10 gramas de fibra por dia e nós necessitamos 30 gramas. Então, a pessoa, para dizer que come fibras, ela precisa da aveia, de 3 frutas por dia, uma salada bem colorida, com alface, tomate, beterraba, cenoura, de preferência cruas, e castanhas, nozes. Daí consegue a quantidade de fibras, que é em torno de 25 a 30 gramas por dia. Fibra aquela em pó?
A fibra é tudo que tem nos legumes, nos cereais, nas castanhas. Mas Então, a vendida, que a pessoa, que é um sachêzinho mesmo. é um sachêzinho. Isso também pode? Isso, quando a pessoa não consegue comer as fibras que tem nos vegetais, nas frutas, ela pode fazer uso desses que aumentam o volume fecal. Tá. Porque, na realidade, aqueles pozinhos, eles não têm vitaminas e sais minerais como tem na pera, na maçã, no mamão, no kiwi. A enfim. comida é sempre a melhor opção, né? É a melhor opção. Perguntinha do público na tela, aproveitem, estamos ao vivo, olha lá. Obrigada, Mari, beijo. Gostaria de saber se para criança que tem constipação é recomendado o uso de laxantes. Com certeza não é recomendado para crianças, porque, como eu disse, pode ter o efeito rebote. Em geral, as crianças entre 3, 4, 5 anos, elas têm um hábito de segurar as fezes. Então, elas estão brincando e elas não vão ao banheiro, têm vontade e não vai. Às vezes tem um fator psicológico envolvido, ou às vezes na própria escola. A criança tem vontade de ir e a professora não deixa porque ela acha que a criança está brincando. Mas o uso do laxante seria assim a última opção e apenas em casos muito pontuais. Tá. E sabe o que eu me lembrei agora falando na questão das crianças? Estava conversando com uma amiga agora no carnaval. E que coisa, né? A posição e o apoio, e a gente está na posição correta, né? Naquele momento faz diferença. Então, muitas crianças, às vezes, estão ali numa privadinha grande e elas não têm o apoio, e isso dificulta muito. E a gente começou a falar sobre esse assunto porque a filha dela, em algum momento, fala: mamãe, posso pôr a fralda só para fazer cocô? Porque fica já numa posição que se sente confortável, né? Senta, agacha e consegue. Então, isso também está relacionado, né, doutora? Sim, que coisa interessante. Tem muitos fatores, porque as fezes, infelizmente, ou felizmente, elas são vistas como uma coisa que é suja. Então, isso entra até na cabeça das crianças. Então, quando troca a fralda, às vezes faz menção ao cheiro, é muito grande, e isso daí faz com que a pessoa bloqueie. Tá. Na realidade, as fezes são aquilo que você comeu junto com os sucos digestivos e que tem que ser eliminados. Existe uma doença muito rara em criança que se chama a doença de Hirschsprung, e é o megacólon congênito, que felizmente é bem rara e que às vezes a criança precisa fazer uma cirurgia, ela não tem os reflexos naturais. Tá. Mas isso é muito raro. Tá Muito aí. raro. Perguntinha do público na tela, aproveitem. Obrigada, Joana, um beijo. Produtos integrais ajudam no bom funcionamento, então, do intestino? Sim, com certeza as fibras, aveia, farelo de trigo, germe de trigo e as fibras, de modo geral, são melhores do que aqueles em que se usa farinha branca, por exemplo. Então, a farinha integral é muito melhor. Tá aí. Mais perguntinha do público, aproveitem na tela. Obrigada, Gustavo. O uso de laxante pode causar câncer no cólon? Essa é uma questão interessante que ela perguntou. Alguns trabalhos, eles mostram que uma pessoa que faz uso de laxantes, que deixa o intestino escuro, pode ter uma associação com câncer de cólon. Então, tem derivados da antraquinona que deixam o intestino marrom. E alguns trabalhos mostram que pode ter câncer de cólon. Aí você não sabe se é porque a pessoa não come fibras ou porque ela usou laxante. Então, o ideal é que a pessoa faça os exames, principalmente a colonoscopia. Atualmente, nós recomendamos após os 45 anos, porque os pólipos têm sido muito frequentes, e não fazer uso de laxante sem orientação médica. A questão dos pólipos, doutora, aproveitando a especialidade, é um assunto sempre recorrente aqui, né? Chegam muitas perguntas. Também, hoje, enfim, não dá para ter uma resposta ainda da medicina o porquê que eles aparecem, aí são retirados e o indivíduo anualmente, né, tem com frequência os pólipos. Tem alguma predisposição? É uma predisposição genética, então quem tem casos de câncer na família tem uma chance maior de 10% de ter câncer no colo. Mas hoje, provavelmente por causa da alimentação, do abuso da carne, abuso do açúcar, de muitos alimentos que não fazem bem, os pólipos aparecem com mais frequência e eles são os precursores do câncer. Então, um pólipo, para se transformar num tumor,
ele leva em torno de 5 a 10 anos. Por isso que a colonoscopia, e ainda não tem substituto para ela, é tão importante. Ela é ainda padrão Moro para conseguir encontrar ali os pólipos. Vamos colocar mais perguntinha do público. Aproveitem, hein, gente? Na tela. Obrigada. Beijo lá, Gláucia. Sua xará. Meu nutrólogo recomendou Psyllium. É bom e pode ser tomado a longo prazo, doutor? É bacana? É bom, pode tomar. Ele é formador de massa fecal e ele pode ser usado por um período maior. Não, mas ele não substitui as frutas, verduras, legumes, cereais, castanhas. E normalmente essa fibra está na casca. Ele pode ser na casca ou pode ser, às vezes, da própria fruta que eles fazem, né? Não, mas das frutas mesmo. A fibra, quando a gente vai consumir a fruta, é a fruta completa. Fruta com casca, quando possível. Casca. É isso. Mais perguntinha? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Olha, Leide, acho que é, né? Um beijo pra você. Só consigo defecar após fazer o uso de laxantes. O que pode ser? Então aí a gente já tem, né, um testemunhal. Pode ser um vício no laxante, mas pode ter alguma doença associada. Portanto, precisa consultar um proctologista, um cirurgião, um gastroenterologista, um clínico que faça o diagnóstico e peça os exames adequados. Massagem ajuda? Ajuda, né? Uma massagem... Massagem é bom sempre. Não é? Uma massagem que às vezes a gente pensa, drenagem e tudo mais, mas a massagem, assim, para de fato ajudar o intestino, então fazer, né, no sentido correto, pode ser também bacana. Ajuda. Se a pessoa tem um acúmulo de fezes, algumas massagens ajudam a empurrar o bolo fecal. E beber muita água, né? Beber água, olha como fica. Gente, mesmo a que tinha água suficiente, ele já vai ficando mais duro. Então é importante a água. Até quantos dias é considerado ainda normal não ir ao banheiro? Então uma criança que passa ali um período, você fala, puxa vida, será que eu tenho que colocar um supositório, ligar para o pediatra? Quanto tempo a gente pode esperar? Em criança? Em criança. Em criança... Em geral, quando a criança não tem nenhum bloqueio, em geral é diário. Mas, como eu disse, às vezes tem essa encoprese que a criança segura as fezes. E ela pode formar esse fecaloma. Fica, às vezes, 15 dias sem evacuar. Não é normal. Então, crianças e adultos, eles deveriam evacuar uma vez por dia, cada 2 dias ou cada 3 dias. Tá. Existem trabalhos que mostram que até 5 dias sem evacuar pode ser normal. É impressionante. Mas são trabalhos feitos com aqueles marcadores radiopacos, que mostram que numa população geral, até 5 dias sem evacuar pode ser considerado normal. E nesse caso, o supositório que é uma primeira indicação? Não, o supositório você só coloca quando você demonstra que a pessoa tem uma retenção fecal distal. A pessoa pode ter as fezes que param em todo o colo, fezes que param só do lado esquerdo e fezes que param só no reto. A partir disso é que você pode fazer a indicação do laxante ideal. Tá, entendi. Perfeito. Próxima perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Graciela, um beijo. Pode-se dizer que a intolerância à lactose pode prender ou ressecar o intestino? Em geral, a intolerância à lactose está relacionada com diarreia. Em geral é isso, a pessoa tem intolerância à lactose, ela come qualquer coisa que tenha lactose e ela tem diarreia. É muito raro uma obstipação. Às vezes a pessoa tem o síndrome do intestino irritável, que é quando ela tem obstipação intercalando diarreia. E tem gases, distensão abdominal. Por isso, o aparelho digestivo é um sistema muito complexo, porque ele vai da boca até o ânus. Quanta coisa pode acontecer nesse trajeto, fora a influência do emocional e social. Porque existem pessoas, às vezes, que ficam obstipadas porque elas não vão ao banheiro. Então, elas só vão ao banheiro em casa. Sim, se elas estão trabalhando, elas não vão. Elas falam, não vou nesse banheiro porque eu não gosto, porque vai ficar cheiro. Então, elas mesmas propiciam o aparecimento de uma obstipação social. Porque segurar, claro, não faz bem. Não, porque quando as fezes chegam no reto, elas avisam o cérebro, por um mecanismo maravilhoso, que é a hora de ir ao banheiro. Então, o esfíncter interno, que é involuntário, ou seja, ele é igual ao coração. Ele funciona sem você querer.
ele relaxa. Se a pessoa pode ir ao banheiro, o esfíncter externo, que é voluntário, como da mão, né? Você abre e fecha, aí você relaxa e evacua. Se a pessoa não vai ao banheiro, ela tem um mecanismo de contração do esfíncter e as fezes sobem. Entendi. Então a pessoa só vai ter vontade de evacuar quando chegarem mais fezes que empurram. Entendi. Aí quando essas fezes chegam, a ponta das fezes está dura. E aí pode, inclusive, causar hemorroidas, fissura. É bem complexo. É bem complexo. Completo. Tem mais perguntinha, olha lá. Mas interessantíssimo, né? Muito. O corpo é perfeito. Sandra, obrigada. Um beijo. É normal ficar com constipação após cirurgias? Sim, é normal, porque a pessoa fica em repouso. Às vezes tem dor. Então, é natural e também o próprio medicamento que a pessoa está usando pós uma cirurgia. Existem anti-inflamatórios, analgésicos, que fazem com que o intestino funcione mais lentamente. E na questão do uso de antibióticos, que a gente sempre há uma preocupação, né? Principalmente agora falando das crianças, de na sequência do uso, às vezes, de um antibiótico, repor essa questão da flora intestinal, porque também pode ser aí algo que agrida. Sim, isso é muito importante. Tem antibióticos, às vezes, que favorecem o aparecimento de colites, que são colites muito graves. E a pessoa precisa, inclusive, tomar um antibiótico para combater aquela bactéria que se formou. Que se formou, entendi. Então, os probióticos, eles entram nesse momento, que ajudam a recuperação da flora do intestino. Então, é recomendado, sim. É recomendável, sim. Pós-antibiótico. Tá, e tem mais perguntinha, dá tempo, né? Na tela. Eliane, obrigada, um beijo. O uso de semente de linhaça é correto? Semente de linhaça é muito boa, mas é uma colher de sobremesa por dia, porque inclusive ela tem estrógeno, a pessoa não deve usar muito. Então é uma colher de sobremesa e moída, não inteira, porque o que ajuda é o óleo de linhaça. E o óleo de linhaça, ele lubrifica as fezes. E é muito bom, tem ômega 3, é muito bom. Assim como outras sementes, como a semente de chia, que é usada também em culinária. Só que ela deve ficar de molho na água para que ela estufe o suficiente. Para formar o gelzinho. Que formar nem a gente... o gel e esse bolo fecal. E, doutora, pensando nessa questão também, né, das pessoas que tomam ômega 3, que também é um assunto que a gente já falou muito aqui, pode ter benefícios para o intestino, então, do ômega 3? Pode ter. O ômega 3 é bom para tudo, só não pode ser excesso. Mesmo as coisas que são boas, elas têm que ser ingeridas de forma equilibrada. Perfeito. A última, dá tempo, Glaucia? Vamos bom, né? Tem muita pergunta, olha lá. Drica, obrigada, um beijo. Ir muitas vezes ao banheiro é normal? Aí depende. Até 3 vezes ao dia é considerado normal. Tem pessoas que tomam café da manhã, evacuam, almoçam. É um ritmo da pessoa. O risco é quando tem alteração do ritmo intestinal. Então, a pessoa é obstipada, passa a evacuar 5 vezes por dia. Ou evacua 3 vezes ao dia e começa a evacuar cada 3 dias. É um alerta. Precisa pesquisar isso. A respeito, tá aí. Dá mais tempo, olha lá. Mais uma. Cá, obrigada, um beijo. Para complementar, tem algum mix das melhores fibras que você indica? E quanto de cada? Hoje já existem as granolas, produtos que são comercializados, que são muito bons. Eu gosto muito do suco laxante, que é uma fruta, um líquido, que pode ser um suco ou um iogurte, se a pessoa não tem intolerância, ameixa seca, uma colher de aveia ou farelo de trigo ou germe de trigo e uma colher de sobremesa de semente de linhaça. Bate no liquidificador. É um suco laxante muito bom e tem bastante fibra. E na sequência, muita água. Água, senão vai virar o bolinho, né, doutora? Tá aí. Acabou, né? Muita pergunta, Glaucia. A doutora volta, claro, super papo. Eu acho que também abre aí, a gente começou falando dos laxantes e tudo, mas que se torna um papo muito gostoso, que a gente cai na questão da comida, de comer mais comida, de se alimentar bem, né, doutora? E isso aí é sempre importante, sempre bom a gente colocar aqui. Quem quiser saber mais, para encontrar o trabalho da doutora Maria José Femenias Vieira, lá no Instagram é @doutora, abreviado, Maria José F. Vieira, @doutora, abreviado, Maria José F. Vieira. Tem o site também, doutora, abreviado, mariajosé.com.br, cirurgiã, então, do aparelho digestivo. Obrigada, viu, doutora? Até a próxima. Até a próxima. Vamos repetir, adoramos. Obrigada.